E aí, galerinha? Olá! Episódio 17 do 86. O último episódio terminou com um gancho Inacreditável. inacreditável. E a gente voltou a assistir hoje. Então a gente ficou uma semana aí sem saber o que ia acontecer. Mas é isso aí. Parece que o servo da menina lá, que eu já esqueci o nome. Uma semana sem assistir. Kiri. Kiri. Ele tava atacando a República e agora ele voltou pra cá. Porque parece que tem um tempo ali entre ele ter atacado a República e ele ter retornado. Não é mostrado exatamente, mas aparentemente parece que tem um tempo. Não é tudo ao mesmo tempo. Mas assim, eu fiquei pensando, será que é ele mesmo que tá ali? Ela sentiu ele antes do suposto ataque que eles tomaram ali. Mas agora não tenho certeza se é ele. Mas enfim, a gente vai descobrir agora. É. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando do React. Se vocês já assistiram 86, se vocês estão assistindo com a gente. Se você quiser nos apoiar ainda mais, tem o sistema de membro agora, R$2,99. Você nos ajuda e a gente agradece muito. E a gente está disponibilizando os episódios do 86 sem edição no Patreon, pra facilitar a vida. É isso aí? Sim. Vamos lá. Isso aí já é depois do ataque, será? Tô tentando entender também. Ou é antes? Eu acho que é durante. Nossa, olha a cidade. Ah, não, isso aí é lá na República. A bandeira. Bandeira de 5 cores. Nossa, Lena. E os 86 estão lá. Uhum. Ela conseguiu convencer eles de alguma maneira. Pelo menos alguns. Mas eles vão morrer. Vai morrer todo mundo. É muita gente. É muito. Nossa! Nossa, ela tá lá no meio da cidade. Ela tá no meio da batalha. Caramba, que inferno. Ela colocou. Mas eu fico um pouco satisfeito de ver essa cidade desse jeito. 大丈夫かなんとかこれどこに目標は前進基地かああくそどうなって見るな Ixi. E essa cena atacada. Nossa. É uma base militar que tá sendo atacada. Você viu um braço caindo? É, um campo de batalha, né? Uhum. キリが O problema é ela, tá? Ela é uma criança. Sim. そなたはこうはならぬであろうなキリと同じようにはああ攻撃は第一社が第8機構軍団の前進基地 FOB14 に72分後に FOB E aí eles atacaram as bases. 15時間後第5歩兵軍団の FOB28 と FOB32 Nossa. 各 FOB はこの砲撃により消滅それぞれの基地を本拠とする4個連隊計2万4名が殲滅されています Nossa senhora. 当該超長距離砲を新型レギオンと認定以降モルフォと呼称します推定されるスペックは主砲口径800ミリ最大射程400キロ砲 Nossa! 弾の初速は8000メートル毎秒通 Nossa. 常の火砲ではありえませんこれはレールガンと推定されますレールガン保護 Caramba. した時の彼らの報告にもあったものだねええ非常に強力なものです第2社と第3社の間の15時間は方針の交換の時間と思われますこの間に西方方面軍は保有する全巡航ミサイルの準備を完了第4社直後に全ミサイルによる飽和攻撃を実施相応の損害は与えた模様ですが撃破には至っていないとのことです損害評価につ Quem いて fez? Esse cara aí. Acho que ele chamou atenção. 我が国の自動機械もモルフォの観測に成功している直撃こそしなかったものの大破には持ち込んでいるよそれだけ接近できるのでしたらモルフォの除去も帰国の自動機械に実施いただ É sério que vocês vão deixar o serviço todo pra eles? Bando de folgada. ほどのペイロードはないたった一機を浸透させるために随分な数を犠牲にしているそれはまた随分な大盤振る舞いですねこれから共同作戦を取ろうという相手だ隠し事は無用だろう信頼こそは人間同士国家同士の最も強靭な中隊だよ
敵はモルフォ、そして確認されている人類と同等の知性を有するレギオンとその対策ではありませんかな。知性化された式型レギオン、こちらでも確認しています。レギオンの弱みは数と性能を頼みにして戦術面が単純なことだったからね。先の大規模攻勢も前線により多くの将兵を呼び寄せるための陽動であったかもしれませんがな。頭が痛い。続けます。モルフォは移動速度及び発射位置からして旧高速鉄道の機上を利用した列車砲と推定されます。残存すると思われる機上を移動範囲と仮定した場合、各国の首都全てが射程に入ります。 Nossa. モルフォの現在位置はクロイツベック市にある鉄道ターミナル。修復完了、再稼働までの猶予は最短で8週間と予測されます。その間に何らかの対策を取らねば我々の敗北です。 Tem que destruir os trilhos. Exatamente. O fato dele se mover por trilhos também é uma vantagem. 有効な対処方法はない。砲撃を撃ち落とそうにも対空砲では速度も弾幕の密度もまるで足りない。他の戦線から巡航ミサイルはかき集めさせているが、レギオンどもの妨害により誘導は効かず、弾速が遅い分対空砲の迎撃も受けやすい。モルフォ自身も強力な対空兵装を備えているようだ。おそらくこの二の舞になる。制空権を奪われている以上、航空兵力による対地攻撃も難しく、はいかといって下方による反撃ではまるで射程が足りない。ではやはり地上兵力による直接排除しかない。レギオン支配域への西部戦線全軍挙げての突撃作戦。レギオンどもがひしめく中を直線距離100キロの敵中突破か。西部戦線の戦力は増援即応予備を加えても先の攻撃で 26% 減衰。他戦線の防衛部隊はさすがに動かせない以上、この戦力だけで作戦を実施せざるを得ない。レギオン通常兵力も同数程度は減耗させてはいるが、元の母数が異なる。奴らの生産工場は無傷のままだから、ここから2ヶ月後にはさらに増えるだろうという予想だ。便利なものだな。破滅しか予言できない異能者とは。排除に当たる部隊はどの部隊を選んでも犠牲になるな。ああ、 Já até sei quem vai. だからこそ最も確実で惜しまれぬものを選ぶべきだ。 Os 86. E não é nem por uma questão de sacrificar eles, é porque eles são os mais capazes pra fazer isso, も né? ちろん年齢は把握していたが、本当にまだ子供なんだ。失礼。評判は聞いているよ。並外れて戦闘力が高く、いざとなれば死をも恐れない。 Porque eles já estavam meio que marcados pra morrer. É. 共和国の気分のままあまり無茶はしないことだ。連邦は共和国とは違う。ここでは替えの利かない人間はいない。良くも悪くも。シエいかがしたか。いや、ひょっとしてまだ疲れ抜けてないとか。この前の迎撃戦、シンにはうるさかったろうし、最後の方とかちょっと逃れてなかった。レギオンの撤退にも気づいてなかったわよね。やはりあれは常のそなたの戦いようではなかったのじゃな。同調をつないだがそなた応答もせなんだぞ。同調？気づいてもらなんだか。新鋭含めそなたら少し休んだ方が良いのではないか。気詰まりだと心の底では感じておろう。この状況でさすがにそれは厳しいでしょ。兵の精神衛生を保つのも軍の大事じゃ。ましてそなたらは多少の考慮はされると思うがの。86じゃから。そんなの嫌よ。可愛さだられて特別扱いされるなんて絶対嫌。86か。くれな。ああいう目の方がよっぽどマシよ。慣れてるから。ま、今回は流れ弾だったけど、いつ基地ごと吹っ飛ばされるかわからないから。 Nossa, olha o buraco que ficou. Uhum. モルフォの修復にはあと2ヶ月かかるから、それまでは攻撃
撃してこないって予想だったはずだけど、その予想のもとが怪しい外国の観測映像5秒くらいでよくわからない異能だけじゃ信用できないんじゃないの。シンはちゃんと分かってるのに。実際あの声聞くまで信じられなかったじゃん。それでも表だって混乱一つ起きてねえんだから、まあ連邦軍人の連動も大したもんだよな。共和国だったら逃げ出してるだろうね。うん。もしそうだったら詳細生きてるかも。セオ君、逃げないでしょあの人。Mas, não é por causa do Shin? Eu acho que é. まさか自覚してないとかじゃないよね。モルフォ、何か打つ手はあるのかしらね。猶予は2ヶ月。打てたとしてもろくなもんじゃ Não ねえ entendi também. またいい Eu acho que eles 使われるんじゃない？ meio que pensam que o Shin tem alguma coisa, algum carinho por ela, algum respeito maior, sabe? Alguma coisa assim. さっきも言ったじゃん。また渡せってあいつに。返事がないの。見てもいいか。楽だよな。誰かのせいにする方が。気をつけて帰れよ。必ず渡してもらうから。 Quem que é? É a irmãzinha do coisa. Ah. Eu tenho uma leve impressão de que não foi ela que escreveu essa carta. あなたが殺したんでしょ。ああ。帰ってくるのを待ってたのに。待ってるの知ってたくせに。 Você não ficou com essa impressão também? お兄ちゃんを返して。 Então. Ela entregou essa carta pra pessoa errada. Por isso que ele enlouqueceu lá. Aham. そうだな。あいつの代わりにお前が死んでいれば。 E a Lena faz um pouco de diferença, né, pra ele, entendeu? Por isso que o pessoal fica tanto assim. Mas eu acho que はい。 talvez tenha sido ela que escreveu, porque o cara, quando ele leu, ele falou assim: é mais fácil jogar a culpa em alguém, né? É, レ então. ギオンどもの声が聞こえる。それで居場所もわかる。間違いないな。はい。連中はどこにいる？ 共和国はいい。下がれ。 Hum. 本当のようだ。そのような異能があるなら、なおさら今回の作戦に適任だ。作戦は極めて単純。三国合同軍は陽動として全軍をもって進行。敵視力を各戦線に誘引、拘束する。それにより手薄になった支配域支部に特別攻撃部隊が空挺進出。モルフを排除する。この特攻部隊に新鋭能前注意以下ノルトリヒト戦隊15名を任じる。史上最大の共同作戦のその最先端。貴様らレギオンの鉄壁を打ち破る槍の穂先スピアヘッドだ。心して励め。質問をよろしいでしょうか、少々。何かね、ベンツェル中佐。そんなもの決死体ではありませんか。なぜ彼らを。 86だからそうは言ってないようだが。まあそういうことだろう。
O Shin não tá batendo muito bem, não. あれなのね AT6 はあの人分かってて怒ってる覆るわけないのに No final das contas, aconteceu exatamente a mesma coisa. Sim. あちゃ共和国はもう首都までレギオンの声がするんだ白豚さんたち全滅地獄行きだね地獄があるかは知らないけど死んだら É a galera que morreu. É. で死ぬか誇り高く死ぬかどう生きたかが大事だよな俺たちは誇りを持って生きた最後まで生き抜いたでもそうできたのはお前がいたからだアンダーテイカー我らが死神忘れんなよよろしく Nossa. Caramba. 置いていかれてばかりだ Nossa. いつだって死なせませんなら俺たちよりも生きてほしかった置いていかないでそう望まれたのはこちらのはずです忘れません さよなら Ela morreu? Não, eu acho que não. 誰かがやらねばならんことだその点注意はレギオン支配域突破の経験者だ一度できたなら二度目もできるだろう我々連邦は貴様ら86を戦場から救い出したはずだそれでもなお戦場に舞い戻ったのならこれも覚悟の上だろう戦闘こそが軍人の役目戦って死ぬのも役目の一つだ了解しました失望したかしら注意行き着いた先の世界が所詮はこんなもので今の状況下では妥当な判断かと思います Felizmente, sim. モルフを排除しなければ連邦が前線を維持するのは難しいでしょうええでも今回の作戦あなたの異能さえ使えればいいモルフォを排除しさえすればそのための手段は私に一任されてる突撃作戦には他の外人部隊だけで行かせるわあなた自身が行く必要はないあなたたちは残りなさいそれからこれが終わったらもう軍なんてやめなさいあなたたちはあなたたちを守らない祖国のために十分戦っただからあなた方の正義感と同情心を満たすために俺たちであることをやめろとそういうのですから助けられたことは感謝していますですがだからといって哀れまれる言われはありません戦うなと言われる筋合いも他のやつだけ戦わせて戦場から逃げ誰かに首をくくられるまで目を背けて生きるような共和国のやつらと同じものになり下がってたまるか俺たちには致命的なタイムラグが生まれかねない特攻部隊は直接俺が指揮を執ります Me incomoda um pouco esse sentimento de pena, sabe? Não por parte deles, mas por parte dos 86. Deles acharem que estão tendo pena deles. Eles são dignos de pena. Eu não sei se eles perceberam isso, mas eles são. 帰還できると思うかたった一人でも O que eles estão fazendo? 分析では生還確率はほぼゼロだそんな作戦が戦友に課されれば程度もは憤りもす Eles る vão mandar só eles, não vão mandar 共和 15. 国の化け物にとなれば受け入れるだろう86にはふさわしい任務だとしたり顔でな化け物に匹敵するものはもはやそれ自体が化け物だ彼らが死に見せられてしまっているならそのまま突き進ませてやるのもいいだろう何か質問は
ですがね。てめえんとこや親戚のチビどもとそう変わらねえガキがむざむざ死んでくのを平気で見てはいられませんや。気が変わったなら構わねえ。俺たちだけで行けって命じてください。まあ言われる程度にはろくな作戦じゃねえな。一応中佐からは抜けてもいいとは言われてるけど、冗談でしょ。ここで逃げたら白豚と一緒だもん。しんくんだって中佐に短歌切ってきたんでしょ。私たちもそれは一緒だから。でも一番ヤバいとこに僕たちが選ばれたのは86だからだよね。 Pior que é. ま、僕たちは86だから行くんだけど、なんかちょっと寂しいかな。そうだな。ご飯行こうよ。いや、何かしらね。長いの食べたい。この屋さん確かに女子の昼すぎる。 Mas então, como eu tava falando, porque que eu acho que é até um pouco meio hipócrita o Shin falar não quero que você tenha pena de mim, porque o nosso lugar, vocês querem tanto tirar a gente do campo de batalha por pena, mas a gente, isso é o que a gente é. Não. Vocês foram, isso é o que foi feito de vocês. Vocês foram forçados a lutar, vocês foram obrigados a lutar, e o tempo todo na primeira temporada eles falavam que eles não era a vida que eles queriam. Os porcos brancos forçaram eles a fazer isso. Agora, eles ficarem falando, é porque isso faz parte da gente. A gente é do campo de batalha, a gente é da guerra. Não, vocês foram feitos pra isso, entendeu? Isso não são vocês de fato. Então eles ficarem batendo nessa tecla me incomoda um pouco, sabe? Mas eu acho que eles fazem muito isso porque é a única vida que eles conhecem e eu acho que eles pensam muito nos companheiros deles que ainda estão lá, sabe? Não, tudo bem, mas assim, você acha que os companheiros deles que morreram, eles queriam ter morrido no campo de batalha? Claro que não. Não, ninguém quer morrer no campo de batalha, gente. Se é o que eles querem, beleza. Mas eles se acharem que eles estão sendo diminuídos por conta disso, não, as pessoas estão com pena deles. E com toda razão, são crianças que foram forçadas a lutar numa guerra. É digno de pena isso, lamento, mas é verdade. É o quarto da Lena. A cidade foi pro saco, né? Então... Bom, não tem pós-crédito. Mas esse era o pós-crédito, eu acho. Ah. Você nem prestou atenção. Enfim. Mas é essa impressão que eu fico, entendeu? Se eles querem lutar, tudo bem, só que eles têm que começar a ser sinceros com eles mesmos, não com a galera que tá com pena deles. Porque é o que eu falei, realmente, a situação deles é totalmente digna de pena. Mas assim, eu acho essa pena deles um pouco hipocrisia, porque assim, no primeiro momento na primeira oportunidade que eles têm, primeiro eles falavam, não vamos mandar eles pro campo de batalha, não vamos mandar eles pro campo de batalha. Na primeira oportunidade que tem, vamos mandar os 86 porque só eles podem fazer isso, entendeu? Não é hipocrisia, sabe por quê? Porque todas as patentes, todos os oficiais que passaram por eles falando que vocês vão pro campo de batalha pra enfrentar o Morfo, todos eles falaram, vocês têm o direito de recusar. Vocês não precisam isso, vocês não querem. E todas as vezes eles retrucaram da mesma maneira. Não é pra ter pena da gente, entendeu? Mas todos eles deram a opção de recusa. Até o general lá que tava conversando com ele, que a comandante lá ficou puta da cara com ele, mas ele falou, vocês estão indo porque, infelizmente, vocês são as pessoas mais capazes pra isso. É a verdade. Sabe mas por quê? Viu? Porque vocês são 86. E não é porque vocês são descartáveis, é porque vocês foram ao limite dessa batalha contra a Legião. Vocês têm capacidade porque vocês foram ao limite. E por quê? Porque vocês são 86. Não é porque a sua vida é descartável, entendeu? Então, até ele deu essa opção. Mas você viu que depois que ele tava conversando com aquele outro comandante lá, não sei o que ele é. Eu não sei, deu a entender que parecia que eles queriam abandonar eles de alguma forma, entendeu? Não, ele falou que os soldados pensam assim. Que os soldados não querem lutar ao lado deles porque eles consideram os 86 monstros. Porque se você consegue matar monstros, você também é um monstro, entendeu? Uhum. Ele mesmo fala que os soldados estão pensando dessa maneira. E não me pareceu que nenhum dos dois aprovou a ideia, entendeu?
Sim. É porque ele tava com uma ficha do Shin falando lá que o E Shin o que tinha ele falou poderes pro Shin? psíquicos, sabe? E aí me deu a entender, me deu essa impressão naquele diálogo deles, E entendeu? o que ele falou pro Shin é real. Não é cruel. Assim, é cruel, mas não é cruel com o Shin. Ele falou porque soldados são feitos pra isso. Soldados são feitos pra lutar e morrer no campo de batalha se for necessário. E ele não tava falando só do Shin, ele tava falando de Sim, soldado no contexto geral, entendeu? Uhum. Isso é o dever de um soldado. Defender, lutar e, se necessário, morrer no campo de batalha. É isso. Ele não tava falando especificamente do Shin. E eu tenho a impressão de que ele falou isso até pra confortar o Shin pela escolha dele, entendeu? Bom, se você se sente um soldado, ou se você se sente uma pessoa pertencente à guerra, então saiba que você tá indo pra uma missão que a chance de você voltar é baixa. Mas se você se considera um soldado, você tem total noção disso. De que você foi feito pra isso. Pra, se necessário, morrer por um bem maior, entendeu? Mas você viu que eles abandonaram completamente a República, né? Porque quando o Shin foi mostrar onde que tava as máquinas da Legião na República, ele falou assim, não, deixa pra lá. Mas assim, Só que eu acho assim, que o Shin, ele pensa na República por causa da Lena. pensa sabe? por causa da Lena. Mas eu assim, eu acho vou te que falar. ele sente que queria ajudar ela, sabe? Ainda mais Aham. depois daquela cena que apareceu lá. Ele considera a Lena como um companheiro dele também, sabe? E mais uma vez, o general ter falado isso pra ele também não tá errado. Sim. Quantas vezes eles tentaram entrar em contato com a República não respondeu. Não enviou ajuda, não fez nada. E agora tá totalmente destruído. Por que que eu vou desprender esforços da minha nação, de gente que eu preciso proteger e salvar, pra ir lá ver se tem gente bem salva, de uma galera que não deu a mínima pra gente, não deu a mínima pros 86. Deu a gente- mínima pros próprio próprio povo povo, entendeu? deles, né? Ele tá certo, tem que ignorar essa galera mesmo, Sim. deixa morrer. É isso. Mas não sei, eu tô com a impressão de que a Lena morreu também. Não morreu. Sei. Não morreu. Sabe por que eu sei que não morreu? Porque nesse anime, você já percebeu, pra gente saber que a pessoa morreu, tem que mostrar ela morrendo. É isso, simplesmente. Não mostrou eles morrendo no final da primeira temporada, eles estão vivos, entendeu? Uhum. A Lena não morreu, certeza. Porque senão teria mostrado. Todos os personagens que morreram, ou tava faltando parte do corpo, ou o Shin foi lá e deu um tiro na cabeça, entendeu? A Lena, eu tenho certeza absoluta. Até porque ela é a protagonista do anime, né? Então, É. Agora, né, temos que ver o que essa criancinha tá tentando fazer, né? Que tá tentando fazer terror psicológico no Shin. Por causa do irmão dela. não é irmão, né? Servo dela. Não. O cavaleiro dela. Não, tô falando Sim. da irmãzinha, a irmã do Eugênio. Ah, tá. Então, mas eu fiquei com essa impressão que não foi ela que mandou essa carta. Eu acho que foi, sabe por quê? Por causa do que ele falou quando ele pegou a carta na mão. Porque Mas sabe ele por leu, quê? sabe? Não, mas sabe por quê? Porque ela não sabe o que aconteceu no campo de batalha. Ela só sabe que o irmão dela morreu. É, Foi a não aquele ser cara. que aquele cara tenha contado pra ela. Ele não contou. Ou ele fez a cabeça da menina, falando que quem deixou o Eugene morrer foi o Shin, ou ele escreveu a carta no lugar dela, entendeu? Ele catou a carta dela, trocou por outra carta, como se a culpa fosse dele. Sim. Porque não tem como ela saber como o Eugene morreu, entendeu? Uhum. A única informação que se passa pra família é que ele morreu. Basicamente, morreu em combate. Morreu em exercício do ofício. Mas, ou foi aquele cara, ou ele fez a cabeça da menina. Falou, ó, foi o Shin que matou o seu irmão. Sim. Entendeu? Não tem como ela saber disso, Kelly. Não tem como, ela não tava lá. E ele tava, entendeu? Uhum. Por isso Sim. que eu tô falando. Pra mim, isso aí é meio óbvio, sabe? Não tem como essa criança ter chegado a essa conclusão. Não, sozinha não, mas Então, que alguém tem pode ter como. contado alguma coisa pra ela, sim. Tem como. Até porque se o irmão dela Ela tivesse precisa de enviando- alguém pra culpar, entendeu? Se o irmão dela tivesse mandando cartas pra ela, contando o que tava acontecendo, ela ia idolatrar o Shin. Porque o Jin idolatrava o Shin, porque o Shin salvou ele, entendeu? O Shin era um cara... Quantas vezes o Shin se colocou na frente da Legião lá, matou, destruiu todos as máquinas da Legião e não deixou eles avançarem? Sim. Então o Shin tava protegendo essa galera. Não tem como. Não tem como essa menina simplesmente ter deduzido que, foi ele que matou meu irmão. Não, dedução não. Alguém Não. contou pra ela. Foi Se- aquele cara. Olha pra que ela tá entregando a carta, pra mim ficou muito óbvio. Sim. Alguém contou pra ela. Se ela pensa isso, alguém contou pra ela. Mas, Uhum, assim, sim. Alguém fez a cabeça dela. Mas é isso aí. Acho que por hoje é só, né? projeção. Bom, agora eu acho que episódio 17 esse, né? É. Então agora acho que começa a reta final já do anime. É. E vamos esperar pra ver o que aconteceu com a Lena. Vamos nessa? Vamos. Tchau, tchau.